Olá, boa noite. Bem-vindos ao Girassol Jornal, que começa hoje com dados de um acidente que marcou o dia hoje em Luanda e resultou em vários feridos. Trata-se de uma colisão em cadeia que envolveu 5 caminhões. Aconteceu na estrada direita da CCL, a comarca de Luanda, no sentido Porto. Um acidente em cadeia envolvendo 5 caminhões e este autocarro fez vários feridos depois deste último caminhão basculante ter perdido os travões e embater sobre outros que se encontravam estacionados. O acidente, que aconteceu hoje na estrada direita da comarca de Luanda, junto a Ngoma, no município de Cacoaco, foi testemunhado por este jovem que conta que o autocarro se encontrava mal parado. O senhor viu o autocarro, parou, o senhor, ele viu que o autocarro parou, repentinamente o senhor levou o volante para a esquerda, foi encontrar aqueles separadores, como vejam aí, tem separadores quebrados. Mas só que hoje, não sei o que teve naquele outro lado que fez o senhor carregar o autocarro que estava mal parado. Devido ao forte embate deste caminhão por detrás do autocarro, as pessoas entraram em pânico, sobretudo as que estavam dentro do autocarro, e muitas delas começaram a sair pelas janelas, como conta este cidadão que também esteve dentro do seu caminhão. A preocupação máxima era mais por causa dos homens, do pessoal que estava dentro do autocarro, né? Porque algumas pessoas aflitas achavam que algum incêndio poderia ter acontecido e começaram a se lançar uns fora. Até que então as pessoas que estavam à volta apareceram para apaziguar e ajudar as pessoas a saírem do autocarro. As vítimas que estavam dentro do autocarro foram prontamente encaminhadas para o Hospital Américo Boa Vida. Algumas que esperavam para serem atendidas falam em momento de pânico nunca antes vivido. Vê um caminhão da MotoG com a velocidade, bate no autocarro. Quando bate no autocarro, então o autocarro bate no outro caminhão que estava estacionado. E aí aconteceu o acidente e, graças a Deus, não houve nenhum morto, mas houve mais feridos. Eu sinto dor no peito e principalmente no osso. Eu estou a ver uma respiração mais profunda, estou a respirar muito profundo. Aquilo foi muito forte e pronto. É de agradecer a Deus, senão teria outros problemas. Já havia descido pessoas dentro do autocarro para fora e de fora para dentro. No momento da partida é quando a gente sente esse embate do autocarro. A irmã do cobrador do autocarro manifesta preocupação pelo estado clínico do seu irmão. Ele está ferido aqui na parte de cabeça, parece meter uma ligadura e os pés mesmo que ainda nem entrou no raio-x, não fizeram nada. Está sentindo muita dor, ele não está conseguindo movimentar os pés, muita dor, o pé estava muito pesado. Entretanto, a poucos metros do primeiro acidente, verificou-se um outro envolvendo este caminhão basculante que também perdeu os travões e parou sobre esta vala para evitar danos maiores. Ao subir, quando eu vi a descair, essa descaída arrebentou logo o tubo dos travões, o tubo de ar. Como o hidráulico, aquilo prendeu. Tinha pessoas de lado para não meter naquele lado, a única solução é puxar o lado onde não tinha ninguém. Rompi com o contentor de lixo, como vocês veem, a única solução é meter a direção à vala de esgoto. Vale lembrar que os acidentes no país continuam a ser a segunda maior causa de morte. Por causa desta estatística preocupante, o Executivo pretende reduzir em 50% a sinistralidade rodoviária até 2027. Outros assuntos em destaque nesta edição do Girassol Jornal: testemunho de quem faz a vida na rua, histórias contadas na primeira pessoa. Também novas detenções por práticas criminosas e o caso do agente da polícia que se dedicava a burlas. Posse no Palácio, nova vice-governadora do BNA junta-se à equipa que tem o desafio de inverter o quadro atual. O Presidente da República em Benguela, numa missão de 2 dias, com o corredor de Lobito no topo da agenda. E ainda solidariedade, valor típico da cultura angolana e a prática nos dias de hoje. Plástico e reflexões que se impõem para o nosso país no Dia Internacional que hoje se assinala. Outra vez boa noite. No Malueca, zona do interior do município do Kazenga, há reclamações dos munícipes que se queixam da excessiva demora nos trabalhos de reparação de uma ponte. Que é importante na ligação entre os diferentes bairros da zona. São obras que já decorrem há quase 2 anos e os moradores reclamam sobretudo por causa da falta de vias alternativas.
Por causa da demora na conclusão da obra na ponte do Malueca, os moradores daquela zona do distrito urbano do Quimaquiesa afirmam que têm enfrentado várias dificuldades, principalmente a criminalidade, acidentes e saneamento básico. Essa ponte já está há muitos anos e como cai chuva é um perigo para nós, porque passa muita gente morto. E como cai chuva, toda a maioria das casas que estão aqui na ponte desaba. Fica mesmo um ali. Como você desce? Se você vai deixar da multa porque você não vai quiser cair, tem que descer. E como você desce, os miúdos te roubam todas as coisas que você está a sair vender. Pode morrer pessoas, não morrer mesmo pessoas. Nós queremos que a ponte fique só boa. Ainda assim que nós estamos aí no Ticolo, o menino deixou cair chinela na ponte, não está conseguindo tirar a chinela. A ponte diz que iniciaram de arranjar nunca fica bom. Até hoje, para ir no Ticolo tem que gastar 400 kwanza e de volta 800, por causa da ponte. Nós estamos com essa obra durante 2 anos, a caminho de 3. Só tem 3 ou 5 funcionários a trabalhar. Então essa obra só não sei de que município pertence, ou Kazenga ou Kakuaku. O trânsito e nós, normalmente se você não tiver mais cuidado, tem sempre a tendência de atropelar alguém, porque a ponte que nos meteu ali é uma ponte pequena, que as pessoas passam, nós também passamos. Empurrão dali, e estamos a constatar muitos danos. Alguns estão caindo na vala, outros também estão caindo na vala. E devido a esta situação da ponte, os cidadãos que acarretam água do outro lado, os mototaxistas e também os taxistas, estão preocupados com esta situação porque são obrigados a invadir esta água. E eles pedem a intervenção urgente das autoridades para a resolução deste problema. Requer muita dificuldade, porque não é fácil mesmo, toda hora está passando aí, pisando nessas águas com o bidão. É muito difícil mesmo, porque para já, do outro lado onde nós vivemos, não tem chafariz, temos que passar a vala para carretar no outro lado. Ficamos aí estagnados, não temos nada como fazer, então pronto. Estamos sujeitando mesmo até lá o que colo. Pode estragar os terminais, o rolamento. Aqui passa a chuva aqui mesmo, não temos aqui passagem. Só assim, não assim, carregar aqui não conseguimos passar. Tem que descarregar alguns clientes naquele lado para eles encontrarem aí naquele outro lado. Por exemplo, depois de uma semana, queima, pagamos imposto aqui. E a administração municipal de Kakuaku, que é a responsável pela obra, antes da nova divisão político-administrativa, garante que tudo estão a fazer para concluir a obra e que questões financeiras estavam na base da demora. É bem verdade que a forma como muitos estão a observar aquele local, parecia que nada estava a ser feito. Então, logo que se concluir o desassoreamento e o reperfilamento, os automobilistas estarão a trafegar naquela zona sem dificuldades. Estamos agora em pequenos acertos no sentido de termos já aberta aquela via. Um pouco mais de paciência pelos municípios, porque já aguardaram um bom tempo. Pensamos nós que dentro de mais 20, 30 dias tem a via aberta. Localizado no município do Kazenga, o bairro Malueca, antiga zona do município de Kakuaku, tem cerca de 8.000 habitantes. Seguimos com testemunhos de pessoas que fazem a vida na rua, os chamados moradores de rua. Histórias que nos foram contadas na primeira pessoa, por quem desde cedo viu cortada a possibilidade de sonhar. Acompanhe a reportagem da Susana Ângelo. Eles pensam que toda pessoa que fica nesse assunto são pessoas que mais. Nós não somos bandeiros, somos pessoas com sonhos. Para uns, essa é apenas a Avenida Pedro de Castro Vandoneloy, mas para os moradores dessa rua, entre a Igreja e a Universidade Católica de Angola, esse perímetro é a sua casa, onde encontram amor, paz e acolhimento para partilhar as suas histórias. Banho, lavo minha roupa, estendo, acabar a minha roupa secar, pego o embrulho muito bem na minha pasta de novo, meto de novo na minha pasta. Desde que minha mãe morreu já não tenho. Quais eram os teus sonhos? Se formar, construir uma casa para viver com a minha mãe, ser investigadora. Tenho fé que eu vou sair da rua, não vou viver aqui na rua para sempre. Somos uma família, mas a mulher que está aqui somos criados mesmo por Deus. Do padrasto em casa, não aguento falar. Me amarrar, me despejar com água, começar a me bater com mangueira. Engana-se quem pensa que na Casa 11, como eles chamam, não existem regras. Nesse lar, a responsabilidade é de Osvaldo Ferraz Sebastião, ou simplesmente Nigalanga, o guardião dos cerca de 30 jovens que elegeram esse espaço como a sua casa. Nós não gostamos aqui no nosso local, mesmo que for uma conclusão, e nós ir pela razão.
A confusão tem que parar já naquele momento. Alguns são sapateiros, cosem chinela, cosem mochila, alguns pesam, alguns fazem biscato normalmente. Com uma grelha e vários blocos é montado o fogão destes jovens, onde são confeccionados os alimentos que recebem de doação e muitas vezes retirados do lixo. Comida, tem sempre pessoas de boa fé que às vezes passam, deixam um quilo de pouco, um pão de 200, um pão de 300, um sumo, gasosa. E a meio a tristezas e dificuldades, a quem encontrou o amor. Tonilson pediu em namoro e Telma disse que sim. Foi uma amizade assim de amigo. Temos uma relação assim, como que nós temos. Depois daquele que começamos já que... Ele me falou, gostei de ti, quero namorar contigo. Eu respondi, quero. Diz o ditado que quem canta, seus males espanta. E na Casa 11, intérpretes é o que não falta. Mamé, male, limão, male. O palissa tá na moda. Fui parar em quartos, me perdi em chore. Pude não brilhar, pude não brilhar. Oh, alô, 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 alô. Oh. Se estás aí, não desliga só. Oh, me dá aquele beijo, me dá teu carinho, patear o meu desejo. Yahweh, Yahweh. E em dias de apertos e escassez de soluções, falar em solidariedade em meio às lutas torna-se indispensável. Não apenas por se tratar de um valor típico da cultura angolana, mas também porque é um dos elementos fundamentais para a necessária resiliência face às dificuldades e não só. E nos dias de hoje, como é que andamos em termos de solidariedade? Os exemplos de solidariedade mais conhecidos no meio social são geralmente os considerados atos grandiosos, como as doações por grandes empresas e as campanhas promovidas pela mídia. Mas a prática não se limita apenas a isso. Pequenos gestos podem revelar poder, além de serem transformadores. Como podemos perceber, nascemos e mal nascemos, somos necessariamente beneficiários de uma solidariedade, se podemos dizer, de um amor incondicional, de uma mãe, de uma família, e que necessariamente isto de alguma forma tem de se devolver, não de forma objetiva, não de forma direta para quem nos doa, mas nós temos consciência que nós sempre seremos úteis para outras pessoas. Isto nos completa enquanto seres humanos. Os neurocientistas concordam de que quando nós nos doamos às outras pessoas, doando o nosso ser, mas também o nosso ter, há neurotransmissores que nos comunicam uma certa satisfação, uma certa recompensa. E isto, claro, traz benefícios imensuráveis para a nossa própria saúde mental, sem mesmo deixar de mencionar de que a própria Organização Mundial da Saúde, entre os mais variados critérios de classificação do que é a saúde mental, inclui, digamos que, a prestação à própria comunidade à qual a pessoa pertence. Entre os vários efeitos, o gesto singelo de ajudar alguém pode, segundo os analistas, trazer grandes benefícios para quem doa. Por isso, consideram importante o envolvimento e engajamento de todos em causas solidárias. Deve ser ensinada desde a primeira infância nas famílias. E, infelizmente, a família angolana, a comunidade, a sociedade como um todo, tem estado a negligenciar a solidariedade. Daí estarmos a viver uma fase de uma instabilidade psicológica, social muito profunda, o que demanda um trabalho sério de equipas multiprofissionais, multidisciplinares, portanto, assistentes sociais, psicólogos, psiquiatras, sociólogos, economistas e tantos outros profissionais, para entrarem na comunidade, trabalhar profundamente com as famílias para que se resgate o valor de solidariedade, que também faz parte daquilo que é o patriotismo, que é retribuir à comunidade aquilo que ela deu na nossa formação. As ações de solidariedade podem ser demonstradas de várias formas, passando por práticas que podem ser pequenas doações, oferecer-se para ensinar gratuitamente ou até mesmo a prestação de apoio pelo simples ato de ouvir o outro.
Mesmo em meio à mudança de cenário em ações do tipo, iniciativas como a do professor Paulino ainda acontecem. Há 10 anos, Paulino dedica parte do seu tempo ao voluntariado. Temos tido programas anuais onde a gente vai ter estas atividades solidárias, nomeadamente aos hospitais, aos orfanatos, e também tem decorrido na leprosaria, por exemplo, da Funda. Cada um, claro, vai dar do seu pouco, do seu talento, não é? Do que ele tem, para o bem comum. Portanto, quando o assunto é solidariedade, o tamanho do gesto não importa. E agora, resultados das mais recentes operações do Serviço de Investigação Criminal. Foram hoje apresentados novos detidos por práticas criminosas e entre eles está um agente da polícia que se dedicava a atos de burla. Mais de 200 pessoas foram vítimas de burla deste suposto quadro da Polícia Nacional que fazia falsas promessas de ingresso na corporação. Os cidadãos lesados contam que o alegado burlador tinha muitos processos com símbolos da Polícia Nacional, o que pareciam ser verdadeiros, e cobrava 150 a 300 mil kwanzas. Assinamos um documento que o mesmo trouxe, com símbolo da Polícia Nacional. É um formulário da Polícia Nacional que dizia para o ingresso. Certo dia ele liga-me, chefe, como eu havia te dito que eu tenho, aliás, trabalho na Direção Nacional de Recursos Humanos, se tiveres aí um filho, um neto, um sobrinho, eu estou pronto que é para poder te ajudar. Contas que eu fiz era uma lista de 26 jovens, entre netos, sobrinhos e cunhados, inclusive. Foi uma cifra de 351 mil kwanzas. Na esperança de ver os netos e sobrinhos incorporados nos quadros da Polícia Nacional, Dona Benedita, visivelmente triste por cair na burla, diz ter desembolsado pouco mais de 1 milhão de kwanzas. É muita dor, muita tristeza, porque é um dinheiro com muito sacrifício que as crianças tiveram que desarrascar. No total foram 101 processos, incluindo netos, sobrinhos, 13.500 cada envelope. Sim. 1.365.000. E até eu estou aqui sem palavras, porque a confiança foi tanta que não sei, eu só peço à sociedade que não voltem a cair nesse erro. Confiar é bom, mas desconfiar é melhor. O presumível burlador, que será ouvido pelo Ministério Público, começou a enganar as suas vítimas em 2021, tendo conseguido faturar mais de 14 milhões de kwanzas. Diante do trabalho que está a desenvolver, apurou que até o momento este indivíduo já burlou um total de 206 cidadãos, entre homens e mulheres, num valor global de 14 milhões e 500 mil kwanzas. E para o cometimento desta ação, usava nome de oficiais comissários do Comando-Geral da Polícia Nacional, alegando ter relações de proximidade com essas entidades, o que supostamente facilitaria, portanto, este processo de enquadramento dessas vítimas, o que não é verdade. Ainda hoje, o Serviço de Investigação Criminal apresentou esses 4 indivíduos que, com o apoio dessa viatura alugada e 2 armas de fogo, faziam-se passar de compradores de telemóveis de marca iPhone modelo X14. Simulavam fazer-se passar por potenciais compradores, negociavam preços e no local os vendedores eram abordados sob ameaças de arma de fogo, como é o caso que ocorreu no dia 18 de maio. Tanto este indivíduo sofreu um roubo de 8 telemóveis da marca marca iPhone modelo X14. Presidente da República em Benguela. Passos da missão de 2 dias. Em destaque. Daqui a pouco no jornal, seguimos agora com o teor de uma nota de esclarecimento da Sonangol, que responde às especulações sobre uma alegada subida dos preços do gás doméstico. Uma informação que, segundo a petrolífera, é falsa. A Sonangol explica em comunicado que o preço do gás vai se manter na mesma.
A Sonangol lançou esta segunda-feira um alerta à população, onde assegura que os preços do gás de cozinha mantêm-se inalterados e informa que tais informações postas a circular por alguns meios de comunicação social não correspondem à verdade. Num comunicado, a Sonangol afirma que estas informações falsas se destinam apenas a confundir a opinião pública e que não é esperado qualquer aumento dos preços do gás doméstico. No documento, a Sociedade Nacional de Combustível de Angola esclarece que quer o Instituto Regulador dos Derivados de Petróleo, que tem como competência regular e fiscalizar o desempenho do setor de derivados de petróleo, quer a Sonangol, empresa pública focada na exploração, produção, refinação e comercialização de petróleo e seus derivados, consideram infundadas quaisquer informações sobre a alteração do preço do gás de cozinha. O gás de cozinha, também conhecido como gás natural encanado, é considerado o mais limpo dos combustíveis fósseis. Em sua mistura de hidrocarbonetos leves, a predominância é o metano e a distribuição é via gasodutos. Assinala-se hoje o Dia Internacional Sem Saco de Plástico, data de reflexões importantes. Que passam pelo perigo que o plástico representa para o meio ambiente, particularmente em países como o nosso, onde a reciclagem ainda é um desafio. Num dia em que se apela ao mundo livre de saco de plástico, nos deslocamos a algumas zonas da cidade capital com a finalidade de constatar o cumprimento por parte da população quanto à preservação do meio ambiente. Na ilha de Luanda, por exemplo, deparamos-nos com resíduos sólidos ao chão, muitos deles próximo à praia, e os que lá residem reprovam esta prática que é apontada como negativa. Saco, plástico, tudo que é lixo é que às vezes nós encontramos. Fica feio você, por exemplo, comer algo e pegar algo depois de estar na rua. Também tínhamos que respeitar essas pessoas que fazem limpeza na rua. Não vamos deitar o recipiente para a estrada ou para o chão. Vamos meter o recipiente no contentor ou no saco de lixo. Ao percorrer nas várias localidades de Luanda, chegamos à Praia Amélia, localizada no distrito urbano da Samba. Segundo Cecília Domingos, comerciante há mais de 20 anos, nesta área muito visitada, principalmente ao final de semana, a maior preocupação está na escassez do contentor de lixo. Queremos uma melhoria, mais contentor, só tenho um contentor, meterem mais contentor e se puderem também meter cestos assim colocado à beira-mar, melhor. O cliente tem uma lata, tem uma embalagem, vai colocar no cesto de lixo. Os sacos plásticos são constituídos por resinas tóxicas provenientes do petróleo e levam cerca de 500 anos a decompor-se. E perante este facto, os especialistas apelam à preservação do meio ambiente. Não vamos nos desfazer do nosso lixo de qualquer forma, porque quando nos desfazemos do nosso lixo de qualquer forma, esse lixo muitas das vezes acaba indo nos mares. Quando chega nos mares, coloca em risco a nossa vida, porque vai colocar em risco a biodiversidade marinha. E muitas das vezes pode não chegar nos mares, mas acaba por poluir o solo e a atmosfera, o seu processo de decomposição. O que nós queremos no final do dia é que esse resíduo plástico, vidro, papelão, não vá para a lixeira. O cidadão olhar para a questão do consumo, o Estado e o privado olhar para as oportunidades e o Estado arranjar legislação que possa taxar de forma adequada a quem está a oferecer sacos de plástico que depois acabam por ter um impacto negativo no ambiente. O Ruanda aboliu os sacos de polietileno há 12 anos e pressionou no mesmo sentido os 4 países com os quais faz fronteira. Em destaque para Uganda, Tanzânia, Burundi e República Democrática do Congo. E assinala-se hoje o Dia Internacional Sem Sacos de Plásticos. O objetivo é de consciencializar as pessoas para a produção e o não consumo excessivo de sacos plásticos a nível mundial. Entretanto, em Angola, foi criado um grupo de trabalho para elaborar um plano nacional de banimento dos plásticos para fazer face à degradação ambiental e regular o modo de produção e utilização destes produtos. A materialização deve-se à preocupação do índice de poluição decorrentes da aplicação destes produtos. Tomou posse hoje o novo Inspetor-Geral da Administração do Estado, com recomendações de imprimir uma dinâmica de trabalho que permita melhores resultados que os atuais. Também hoje, no Palácio da Cidade Alta, o chefe de Estado empossou a nova vice-governadora do Banco Nacional de Angola,
que se junta à equipa com o árduo desafio de inverter o atual quadro de instabilidade cambial. O inspetor-geral da Administração do Estado, empossado hoje pelo Presidente da República, prometeu que no ato das suas funções irá procurar melhorar as condições de trabalho e a carreira dos técnicos do IGAI. Procuraremos continuar a trabalhar no sentido de dignificar a carreira dos técnicos da Inspeção-Geral do Estado, mas temos dito que isso só será possível com uma adequada cooperação com as demais estruturas que concorrem para o mesmo fim. Ângelo da Veiga Tavares exortou aos cidadãos e funcionários públicos a denunciarem quando as normas e procedimentos para o bom funcionamento do Estado não forem cumpridos. É a nossa perspectiva e é a nossa convicção de que inspetores somos todos nós. Portanto, todo cidadão deve sentir-se um inspetor-geral do Estado. E principalmente os funcionários públicos, aqueles que têm o dever de alertar quando tiverem conhecimento que as normas e procedimentos não estão a ser cumpridas de forma adequada. E nós aparecermos, como disse, a nossa grande missão será contribuir para a boa governação. O Presidente da República orientou que os empossados reforcem o ritmo de atuação das instituições de modo a manterem os níveis conquistados por elas nos últimos anos no país. No caso concreto da Inspeção-Geral da Administração do Estado, esta instituição, nos últimos anos, ganhou visibilidade, ganhou um grande relevo, tem sabido cumprir com as suas responsabilidades. Portanto, o que nós esperamos do novo inspetor-geral é que dê seguimento a esta tendência que já é uma realidade. Para a vice-governadora do BNA e a senhora administradora executiva, o senhor governador tomou posse há relativamente pouco tempo, portanto, acaba por ser uma nova equipa, embora sejam todos quadros antigos do banco, mas nos postos que agora ocupam, portanto, acabam por constituir uma nova equipa, o que talvez acabe por constituir uma vantagem. Foram igualmente empossados nesta cerimónia a vice-governadora do Banco Nacional de Angola, Maria de Fontes Pereira, e a administradora executiva também do BNA, Maria de Fátima Viana. E agora o essencial que marcou hoje a reunião do Conselho de Ministros, um encontro orientado pelo chefe de Estado e que debateu vários diplomas, destaque para o ensino geral, recursos minerais, defesa e segurança. O Conselho de Ministros realizou a sua 5ª sessão ordinária, sob orientação do Presidente da República. Durante a sessão foram aprovados vários diplomas legais, com destaque para o setor dos recursos minerais, petróleo e gás, defesa e segurança, educação, entre outros. O Conselho de Ministros aprovou um decreto presidencial que estabelece o regime de preços de transferência aplicável a determinadas operações comerciais na área de concessão de novo consórcio de gás natural, com o objetivo de dar maior estabilidade e viabilidade econômica ao projeto, através da criação de regras contratuais fiscais específicas que atendam às especialidades econômicas e comerciais das transações associadas ao projeto. Na sua 5ª sessão ordinária, o Conselho de Ministros apreciou para envio à Assembleia Nacional o projeto de lei que autoriza o Presidente da República, enquanto titular do Poder Executivo, a legislar sobre os incentivos a serem atribuídos à área de concessão do Bloco 20/11. Ainda no setor do petróleo e gás, o destaque vai para a aprovação do decreto presidencial que aprova o regulamento sobre a emissão da licença para a exploração de postos de abastecimento de combustíveis, com vista à materialização das medidas definidas no projeto Simplifica 2.0, aprovado no âmbito da reforma do Estado.
No quadro da cooperação bilateral, o Conselho de Ministros aprovou o acordo celebrado entre a República de Angola e a Organização Internacional de Polícia Criminal Interpol sobre privilégios e imunidades para o acolhimento da 26ª Conferência Regional Africana da Interpol Angola 2023, instrumento que visa permitir que a Interpol cumpra com as missões definidas na sua Constituição, em particular, facilitar a cooperação policial internacional e o funcionamento dos seus órgãos, bem como conceder os privilégios e imunidades constantes aos participantes da Conferência Regional Africana da Interpol, a ter lugar no nosso país em outubro deste ano. No domínio da educação, o Conselho de Ministros aprovou o regime jurídico do subsistema de ensino geral, que estabelece os princípios orientadores da organização do subsistema de ensino geral, da organização escolar, bem como da gestão curricular do ensino primário do primeiro e segundo ciclos do ensino secundário, com o objetivo de assegurar o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, visando a aquisição de competências, habilidades, atitudes e valores éticos, garantir a articulação e a intercomunicabilidade entre os ciclos e os subsistemas de ensino e harmonizar a organização e gestão escolar. Finalmente, o Conselho de Ministros aprovou o Estatuto Orgânico do Serviço Nacional dos Direitos de Autor e Conexos, materializando o sistema de proteção da propriedade intelectual de obras literárias, artísticas e científicas, garantindo aos criadores da cultura e demais agentes o usufruto dos direitos correspondentes para o bem-estar de todos, promovendo deste modo a criação e a inovação e dinamizando o desenvolvimento das indústrias culturais e criativas. E hoje mesmo, o Presidente da República deu início a uma jornada de trabalho de 2 dias para a constatação da situação socioeconómica da província de Benguela. A agenda do chefe de Estado reserva momentos que representam passos importantes para a dinamização do corredor do Lobito. Em Benguela encontram-se também, nesta altura, os presidentes da Zâmbia e da República Democrática do Congo. Ora bem, e ainda em Benguela acompanha os passos da jornada do chefe de Estado a nossa equipa. O repórter Girassol Custódio Jacinto junta-se a nós a seguir. Custódio, boa noite. Como é que podes descrever como as coisas estão nesta altura? Quina, boa noite Simeão. O Presidente da República já se encontra nas terras das Acácias Rubras, onde cumpre uma visita de trabalho de 2 dias. O chefe de Estado foi recebido no aeroporto de Catumbela pelo governador da província, Luís Nunes. Acompanharam também este momento os ministros de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano, Adão de Almeida, chefe da Casa Civil do Presidente da República, e o ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, Francisco Pereira Furtado. Estiveram também no aeroporto de Catumbela o ministro Ricardo de Abreu, que é o ministro dos Transportes, membros do governo da província de Benguela e autoridades tradicionais. No aeroporto, o chefe de Estado recebeu saudação efusiva da população desta província, que dirigiram-se até o aeroporto de Catumbela para cumprimentarem pessoalmente o chefe de Estado angolano. Neste exato momento, o Presidente da República encontra-se no Palácio Provincial, onde, de acordo com a agenda, lhe está a ser oferecido um jantar pelo governador da província de Benguela. Para amanhã está reservada a chegada dos chefes de Estado da Zâmbia, Hakainde Hichilema, e da República Democrática do Congo, Félix Antoine Tshisekedi, que juntar-se-ão ao chefe de Estado angolano para juntos testemunharem a transferência dos serviços ferroviários e de logística de suporte do corredor do Lobito para um consórcio que, a partir desta terça-feira, dia 4 de julho, deverá se responsabilizar pela gestão desta importante rota que congrega os caminhos de ferro de Benguela, bem como o Porto do Lobito. Para amanhã está prevista igualmente uma visita guiada ao Porto do Lobito, bem como aos caminhos de ferro de Benguela. O ponto mais alto, como disse, é a cerimônia que os 3 chefes de Estado vão então testemunhar, onde deverá
onde vai se passar então a transferência de concessão para um novo consórcio, tal como avançamos, vai se responsabilizar pela gestão do corredor do Lobito. Analistas e empresários ouvidos pela Rede Girassol aqui na província de Benguela consideram este momento histórico, pois deverá relançar a cooperação econômica entre estes três países, bem como facilitar no mar e em terra o escoamento de vários produtos produzidos entre esses três países. A partir da cidade de Benguela é tudo quanto podemos avançar. Nós vamos continuar a acompanhar a visita de Estado do Presidente da República nas terras das acácias rubras. Sequirem Simeão, boa noite. É tudo quanto avançamos a partir daqui. Boa noite, Custódio. Contamos contigo, mas fica a nota. O Presidente da República já se encontra em Benguela para uma visita de 2 dias. Entretanto, os convidados, Presidente Hakainde Hichilema e também Félix Tshisekedi da Zâmbia e da República Democrática de Congo, respectivamente, são aguardados apenas amanhã, cujos países também terão ação no corredor do Lobito. Benguela é a província responsável pela produção de 80% do sal consumido em Angola. É uma cifra que, segundo os produtores, pode aumentar se também os incentivos aumentarem. Acompanhe a reportagem do António Matamba. Os trabalhadores da Salina APS garantiram que o dia para eles começa sempre cedo e enfrentando muitas dificuldades, principalmente nesta época do ano. Todavia, no final as recompensas são sempre maiores que o esforço empreendido em cada dia de trabalho. Desde que sai o pão para nosso filho, conseguimos sustentar a nossa casa. Você sabe, estou a trabalhar, vou pagar porque estou a trabalhar. Consigo de pagar as propriedades dos rapazes, consigo de meter a alimentação no cubico e algumas coisas mais. Antes, quando não trabalhava, não conseguíamos nada. Não conseguia nada, mas agora estou a ver que não, o trabalho está aí mesmo em frente. O presidente da Associação Nacional dos Produtores de Sal, Totas Garrido, garantiu que Benguela continua a ser a rainha da produção de sal em Angola. Mais de 80% do sal nacional sai de Benguela. Benguela tem uma tradição na produção de sal. Ao longo dos últimos 2-3 anos houve muitos investimentos em termos de aumentos de campo de produção. Esses aumentos de campo de produção acabaram por refletir-se diretamente no aumento da produção. O subgerente da Salina que visitamos sublinhou que o nível de produção baixa consideravelmente na época de cacimbo, porém a qualidade do produto mantém-se sempre. Nós temos 4 qualidades. A primeira tem iodo, a segunda tem iodo e o B também tem iodo. Menos a terceira sarca, porque aí encontramos a cliente que compra para os animais, a cliente que compra para sarcar o peixe. O processo de produção de sal artesanal é complexo, porém a província de Benguela continua a ser a responsável por quase 80% do sal artesanal consumido no nosso país. Porém, vozes autorizadas clamam por mais apoio no setor salineiro. Temos, conforme disse, todas as condições e então que haja investidores com capacidade financeira para investir no sal, que é um bom negócio de se fazer. Se nós conseguirmos que a banca chegue e perceba porque é que esses industriais estão a fazer os pedidos dos seus empréstimos, que são negócios consolidados, vão perceber que vale a pena investir no setor salineiro. Segundo o diretor do Gabinete Provincial da Agricultura, Pecuária e Pescas de Benguela, os grandes salineiros, nesta altura, já pensam exportar o sal feito em Angola. Atendendo ao corredor do Lobito, caminho de ferro do Lobito, que vai possibilitar, portanto, o escoamento de sal para o Congo Democrático e para a Zâmbia. Por via marítima, pretendemos exportar esse produto para o Congo Brazzaville e para o Gabão. A Salina Antônio Pinto de Souza tem mais de 50 anos de existência e garantem a produção diária 86 pessoas e o gênero feminino está representado em maior
número. E em Luanda, no Polo Industrial de Viana, zona económica especial, há fábricas que não estão em funcionamento e o que está na base é a falta de condições. A nossa equipa passou por algumas unidades fabris que estão paradas por falta de energia, água e até de vias de acesso. Naquela que foi a sua primeira deslocação de trabalho a empreendimentos de Luanda, o ministro de Estado para a Coordenação Econômica manifestou-se preocupado com a paralisação e redução da atividade que algumas fábricas ficam sujeitas devido à conjuntura atual. Temos, infelizmente, quer no Polo Industrial de Viana, como aqui na Zona Económica Especial, algumas empresas que viram a sua atividade condicionada, algumas que pararam mesmo a sua atividade. Então o nosso exercício também tem que ser dirigido a essas empresas. Ou seja, se por um lado queremos garantir mais produção, queremos ver mais empresas a criarem oportunidades, colocando produtos, criando postos de trabalho, também temos que ter o mesmo sentido de compromisso com aquelas que por um ou outro motivo vão tendo dificuldades que levam ao seu encerramento. Na visita, constatou-se que muitas fábricas na Zona Económica Especial e Polo Industrial de Viana não têm condições de funcionamento. Cerca de 200 unidades paradas. Por quê? Muito por falta. É claro que houve crise de Covid, mas não justifica tudo. Nós não podemos ter um PIV em que não se pode circular no tempo das chuvas, que são 4 meses. Nós não podemos ter um PIV em que os empresários não podem circular à noite porque não há iluminação. Nós não podemos ter um PIB que ainda estamos a levar caminhões cisternas com água. Portanto, é preciso olhar, e a nossa opinião é que o PIB, a sua administração, que faz um esforço estoico para pôr as coisas a funcionar, tenha um conselho consultivo. Segundo o presidente do Conselho de Administração, o Polo de Desenvolvimento Industrial de Viana carece com várias dificuldades de infraestruturas básicas. Puderam constatar que não temos estradas asfaltadas. Para o desenvolvimento da atividade industrial, este é um problema muito sério. Temos ainda algum problema na distribuição de água potável e água bruta, bem como no que diz respeito ao transporte da energia para todas as unidades. A zona industrial dispõe de fábricas com capacidade de produção alimentar em larga escala. Temos uma capacidade de produção de 500 toneladas de trigo por dia. E em massas alimentares cerca de 9 toneladas por hora. Produzimos os vários gases alimentares, como o CO2, que serve para a indústria alimentar, quer da congelação das carnes, peixe, quer para a indústria das bebidas, para a gasificação, quer para os matadouros, para anestesiar os animais e não sofrerem o stress da morte. Temos capacidade de produzir 100 toneladas vamos conseguir produzir 100 toneladas por dia a partir de setembro. Para o PCA da Zona Económica Especial, a instituição tem feito o seu papel no processo de diversificação da economia. Somos uma parte fundamental do processo de diversificação da economia e é só olhar por aqui, conseguem ver que aqui nós temos empresas de produção alimentar, empresas do setor que produzem produtos hospitalares, empresas do setor da construção, enfim, temos aqui um leque de empresas que produzem já na nossa zona. Na visita efetuada no PDIV e ZE, José de Lima Massano procurou compreender a realidade daquelas zonas industriais e de alguns investimentos ali instalados. Na Assembleia Nacional, o dia hoje foi de debate na especialidade sobre a proposta de lei das manifestações. E apenas um ponto da proposta foi analisado hoje e tem a ver com o porte de armas durante as manifestações. Recentemente, manifestações foram vistas em determinadas províncias do país. Algumas saíram de controlo e, como resultado, atos de vandalismo, destruição de bens, mortes e detenções. O artigo 47º da Constituição da República de Angola estabelece que é garantia de todos os cidadãos a liberdade de reunião e manifestação pacífica e sem armas. Atualmente está em vigor a Lei 16/91, que regula o direito de reunião e manifestação dos cidadãos, uma lei que se pretende ver revogada com o projeto de lei em discussão na Assembleia Nacional. Aprovado na Generalidade no passado mês de maio, o projeto de lei sobre a liberdade de manifestação e reunião começou a ser discutido hoje na especialidade na Assembleia Nacional.
Nacional. O projeto tem 20 artigos que visam regular o direito do cidadão em manifestar-se e reunir-se, sem, no entanto, ferir os direitos dos outros. Uma reunião de um partido político realizada na sede está sujeita a essas regras? Não está. Mas uma reunião de um partido político realizada na Cidadela está sujeita a essas regras? Esse é que é o problema. Está como exercício do direito de reunião e de manifestação ou está porque interfere com o funcionamento da autarquia e requer necessariamente uma autorização, porque o volume de pessoas que vai estar lá requer, por exemplo, restrição de circulação para os outros cidadãos, requer presença da autoridade pública. São coisas diferentes. No projeto de lei, o Partido UNITA propõe que as autoridades só possam impedir reuniões ou manifestações que decorram em lugares públicos quando estas se afastem da sua finalidade pela prática de atos contrários à lei ou à moral. Se a própria Constituição já vem estabelecer que a manifestação e a reunião têm de ser pacífica e sem armas, significa dizer que todos têm o dever de não levar armas. E só aqueles que a lei permite que estejam armados, no caso, os órgãos os agentes da Polícia Nacional, é que podem estar efetivamente armados. Eu penso que se abrirmos o leque para as associações, para os sindicatos e para as empresas, resolveríamos o problema. E não ficariam só as igrejas e os partidos políticos. As discussões estiveram centradas essencialmente na interdição do uso de armas durante as manifestações e a quem se aplica a lei em discussão. O que eu gostava de sugerir é uma redação que se encontra noutras disposições a nível de direito comparado, é manifestações pacíficas, sem armas, em locais públicos ou privados de uso público. As discussões na especialidade continuam na Assembleia Nacional e a próxima sessão está marcada para quarta-feira. Vamos esperar que, a continuar assim, saia uma lei efetivamente democrática e que sirva os interesses dos cidadãos angolanos. Chuvas fortes no Japão e China. Em destaque. Na África do Sul, um acidente resultou em 15 mortos. É um dos assuntos que marca hoje o resumo da atualidade internacional. O desenvolvimento é a seguir com Edna Firmino. Edna já está aqui connosco. Boa noite, Edna. Boa noite, Kina Santos. Boa noite, Simeão Mundula. Boa noite a todos. Dentre os 15 mortos encontram-se 2 crianças, uma de 2 meses e uma outra de 2 anos. O mini-autocarro e um caminhão colidiram no leste da África do Sul, situação que provocou as mortes. O condutor, que seguia em sentido contrário, escapou com ferimentos ligeiros. O caso está a ser investigado como homicídio involuntário, segundo o porta-voz da polícia local. Outras notas internacionais é já a seguir. Uma farmácia no Sudão mantém o funcionamento desde o início dos conflitos armados do país, trazendo um pouco de esperança aos moradores em meio à escassez de remédios. Mohamed Abdu é o dono da única farmácia em Omdurman que permanece aberta, apesar da deterioração da segurança pública e dos frequentes roubos e furtos. Além de vender medicamentos aos clientes, Abdu também presta serviços de consulta médica a muitos pacientes. Desde meados de abril, mais de 2 milhões de pessoas fugiram das suas casas e mais de 560 mil se tornaram refugiados internacionais, de acordo com o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários. Um novo terminal construído pela China no aeroporto mais movimentado do Zimbábue iniciou as operações de teste neste sábado e iniciará oficialmente os serviços em meados deste mês. O recém-construído terminal do aeroporto internacional Robert Gabriel Mugabe, localizado na capital do país, Harare, apresenta equipamentos avançados e estilo contemporâneo, vista que tem conquistado elogios de muitos passageiros. O aeroporto internacional Robert Gabriel
Mugabe, apesar da reforma, alguns dos seus terminais permanecem inadequados para atender a crescente demanda por rotas aéreas e companhias aéreas que desejam usá-lo como uma paragem. O Ministério da Saúde palestino confirmou que 8 pessoas foram mortas e mais de 50 ficaram feridas em Jenin, enquanto outro homem foi morto na cidade de Ramallah durante a madrugada desta segunda-feira, após ser baleado na cabeça num posto de controlo. As mortes aconteceram em consequência dos ataques das forças israelenses à cidade com drones durante uma das maiores incursões na Cisjordânia em 20 anos. Os ataques provocaram incêndios em algumas ruas, enquanto ambulâncias e outros veículos de emergências foram enviados para levar as vítimas aos hospitais. Mais de 100 pessoas foram presas durante a noite em conexão com os distúrbios que abalaram as cidades em toda a França após o assassinato de um adolescente de descendência norte-africana por um polícia, informou o Ministério do Interior nesta segunda-feira. A relativa calma após 5 noites de fortes confrontos ofereceu algum alívio ao governo de Emmanuel Macron na sua luta para recuperar o controlo da situação apenas alguns meses depois de protestos generalizados contra uma reforma previdenciária impopular. Grupos de jovens atacaram a prefeitura e a delegacia municipal incendiaram parcialmente. O conservatório da cidade também foi danificado. Da atualidade internacional é tudo. Nós voltamos amanhã para melhor te informar. Kina Simeão, boa noite. Continuação do ótimo jornal. Boa noite, Edna. Muito obrigada por estas informações. Boa noite, Edna. E ainda fora de portas, o destaque passa por fortes chuvas e inundações no Japão e China. Centenas de pessoas foram forçadas a abandonar as suas casas. Há desaparecidos e até registro de morte. Cerca de 360 mil pessoas na cidade de Kumamoto, na ilha de Kyushu, no sudoeste do Japão, receberam ordem de retirada devido às chuvas torrenciais. As chuvas causaram até aqui um morto e o desaparecimento de 2 pessoas, bem como a queda de uma ponte. A Agência Meteorológica do Japão alertou para a continuação das tempestades até o meio-dia desta terça-feira e para a possibilidade de inundações e desabamento de terras. Situação parecida é vivida na China, onde mais de 10 mil pessoas tiveram de abandonar as suas casas e foram transferidas com urgência para um local seguro devido às inundações na província de Yunnan. Naquela cidade, cerca de 70 casas desabaram, mais de 2 mil ficaram danificadas e campos agrícolas inundaram. O Departamento de Gestão de Emergências da região de Xiangxi estima as perdas registadas até o momento em 72,8 milhões de euros. É o fim da edição de segunda-feira do Girassol Jornal. Voltaremos a estar juntos amanhã à mesma hora para mais um encontro. Obrigada pela companhia de sempre. Boa noite e passe bem. Boa noite.